Boa noite a todos. Essa frase, que é tema da nossa reflexão de hoje, ela faz parte de uma das canções que compõe o último CD apresentado pela banda Charlie Brown Jr. E nós optamos em trazê-la pela forma filosófica e repetida, exatamente porque o sentido de que quanto mais amigos, menos saudade, menos melancolia, menos ausência. E os estudos científicos da engenharia genética, que avança celeremente, demonstram toda a vida funcional, toda a vitalidade na criação de hormônios que são estimulados a partir de posturas éticas, de posturas emocionais, de condutas que nós adotamos. E também em relação à qualidade dos hormônios que vão ser a consequência da qualidade de vida que nós levamos, isso tudo se demonstra nos hormônios que são os equilibradores do humor, das dores, do bem-estar de um modo geral. É claro que a doutrina espírita, com grande respeito à ciência, assevera que os hormônios não são os responsáveis diretamente pelo mau humor, pelo mal-estar, ou pelo bem-estar, ou pela satisfação, ou pela sensação do dolor. Eles são a consequência da nossa postura. Os hormônios, eles respondem àquilo que nós fazemos de nós mesmos. Isso é muito bem demonstrado, como eu disse, pela engenharia genética. E sobre a amizade, as pesquisas estão nos dizendo também isso. E a serotonina, especialmente a endorfina, que foi muito bem pesquisada, são hormônios importantíssimos que aliviam a possível melancolia, a possível depressão, o possível estado de solidão, de languidez, que gera uma espécie de nostalgia, de saudade de coisas que a gente não sabe bem o que sejam. Também aquela sensação de que nós estamos saudáveis, com o corpo rígido, sem dores. Muitos de nós hoje estamos recorrendo a medicações que devem compensar a ausência, por exemplo, de serotonina, que tem ligação direta com o nosso humor, como também medicações que são até mesmo usadas de forma agressiva ao organismo, que são os analgésicos, para tentar compensar a endorfina, que não é produzida de forma natural, da maneira como nos conduzimos. Mas, de qualquer forma, a ciência também diz a mesma coisa que o espiritismo. As pesquisas mostram que os hormônios, eles serão de boa ou de má qualidade, de acordo com a nossa maneira de viver, especialmente em relação às nossas emoções. Porque o ser humano tem como característica principal a emotividade, a sensibilidade afetiva. É isso que estabelece até mesmo o critério de se estar vivo, a vivacidade, o ânimos da existência mede-se muito mais pelo estado emocional de cada um. Isso é natural, porque nós somos sim, feitos para sentirmos emoções. É a resposta direta da existência da vida, gerada por Deus, ofertada a todos nós. Assim, de acordo com a nossa maneira de enxergar a vida, de nos conduzirmos nos nossos relacionamentos interpessoais, desde os relacionamentos em família, aos relacionamentos entre amigos, conhecidos, pessoas de modo geral com as quais convivemos em sociedade, a resposta à maneira como lidamos é que vai gerar um tipo de emoção que vai acionar também o hormônio de boa ou de má qualidade e vai assim projetar o retorno de bem ou de mal-estar
exatamente dentro da lei de causa e efeito imediata, a lei da ação e reação. Nós teremos mais saúde, mais alegria, mais satisfação, se as nossas emoções também forem de boa qualidade. A este respeito, a doutrina espírita segue a orientação de Jesus, que é chamado por Joana de Ângeles e por Divaldo Franco como sendo o amigo incondicional de nossas vidas, porque ele assim, inclusive, se coloca como um dos grandes missionários do amor, como sendo o agente da amizade acolhedora junto a todos nós que fazemos parte da humanidade terrena. E assim, nós todos somos colocados na vida para desenvolvermos a amizade. Esta é a condição natural das nossas conquistas nos relacionamentos. Uma das queixas que nós fazemos naturalmente é a ausência de amigos. Muitas vezes nos sentimos abandonados, solitários, esquecidos, isolados, porque nós não sentimos a presença dos amigos. Mas essa é uma conquista que demanda tempo, é bem verdade. Porque nem sempre a maneira como lidamos com as situações, com as pessoas, com as palavras, elas são uma resposta imediata da coerência, da sensatez. Muitas vezes aquilo que nós esperamos das pessoas, e até mesmo de Deus, não é exatamente o que nós gostaríamos de ter como resposta. E assim nos decepcionamos. E assim nos consideramos infelizes. O que o Espiritismo nos ajuda, quando traz Jesus para ser a nossa referência, é que devemos pautar a nossa escolha pessoal em relação a tudo que vivenciamos naquilo que foi ensinado pelo próprio Mestre Jesus, que faz parte da maior de todas as leis, que é a lei do amor, conforme assinala o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, denominada Leis Morais ou Leis Naturais ou Divinas. É aí que está o ponto-chave para conquistarmos uma saúde integral. Inclusive, Joana de Ângeles, ela tem também um livro lançado dentro da sua série psicológica, exatamente com esse título, Saúde Integral. E os enfoques para que se obtenha a saúde integral, para que toda a nossa genética biológica funcione adequadamente, nos dando satisfação enquanto estamos aqui encarnados, um corpo relativamente denso, que para que tenhamos uma vida com melhor qualidade, vai depender muito da maneira como nós produzimos os nossos pensamentos. O que é que a gente permite como construção no nosso cérebro, que é a sede mecânica da construção formal das nossas intenções. E como dizia o próprio Mestre Jesus, quando nós estamos com boa vontade, a gente tem uma chance maior de ser feliz. Muitas vezes nós não estamos com boa vontade para tentarmos, pelo menos, seguir essas orientações obtidas através de Jesus e hoje muito bem exemplificadas nas obras kardecianas, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo. A ética moral ali apresentada, se bem observada, já vai nos dar todo o material que precisamos para formarmos boas intenções, para formarmos no nosso cérebro, no nosso consciente e até mesmo no nosso subconsciente as intenções mais nobres que possamos obter para, a partir desta base cerebral, começarmos a construir a nossa vida no dia a dia, no nosso relacionamento com todas as pessoas, também com as plantas, com os animais, enfim, com tudo que nos cerca. O que nos falta ainda nesse momento, talvez, é ter uma certeza de que se nós optarmos por vivenciar esse sentimento de amor apresentado por Jesus, seria realmente o que daria a diferença para que a nossa satisfação se apresentasse de uma forma constante, de uma forma perseverante.
O grande problema do dia a dia nosso é esse: como nos mantermos em um estado de espírito de relativa alegria, de relativa felicidade. Eu digo relativa alegria ou felicidade porque a felicidade plena só poderá ser sentida quando nós atingirmos a perfeição possível, quando nós atingirmos aquela classe de espíritos puros. Nós estamos em processo evolutivo e gradativamente nós estamos nos aperfeiçoando moral e intelectualmente. Mas é possível que sintamos uma certa satisfação, uma certa alegria dentro da nossa condição evolutiva atual, com muito mais intensidade do que normalmente sentimos. Isso quer dizer que já está ao nosso alcance usarmos de maneira mais coerente, mais sensata, tudo aquilo que nós já aprendemos a respeito do bom viver, da política, da boa vizinhança. E, diante de todas essas conquistas existenciais, a amizade surge como sendo o amálgama que vai nos vincular às emoções que vão ser responsáveis diretamente pela construção dos hormônios que vão nos dar o retorno daquilo que fizemos de nós mesmos. De qualquer sorte, é válido dizermos que não é tanto os outros fazerem aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem que será o diferencial para a nossa alegria pessoal. As pessoas podem até nos querer mal, nos odiar, até nos prejudicar, direta ou indiretamente, mas todas essas reações externas, elas vão servir para nós medirmos a nossa capacidade de assimilação dessas diferenças, desses dissabores, e à medida que nós transformarmos os impactos negativos que nos chegam em compreensão, em tolerância, em perdão, aí nós vamos produzir os hormônios saudáveis e vão nos dar uma resposta de alegria pessoal, mesmo que o mundo inteiro esteja desabando sobre nossa cabeça. É sempre importante a gente lembrar isso. A felicidade pessoal não está no mundo externo. O mundo externo é uma referência de experiências, mas a resposta nossa, pessoal, a tudo que nos acontece, a maneira como lidamos a nossa atividade com as ocorrências, é que vai determinar se teremos felicidade ou não. Uma pessoa pode ser injustiçada, perseguida e ser uma pessoa extremamente feliz, porque ela vai saber lidar com a perseguição, com a injustiça, de um modo fraterno, lembrando-se do que Jesus disse. O que ele disse? Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos tenha feito mal. Se alguém lhe obrigar a andar uma légua, caminhe ainda mais duas. Se alguém lhe roubar a túnica, entregai-lhe também a capa. Orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, e sereis felizes. É esta a condição sintética disso que estamos colocando aqui. Que nós poderemos construir dentro de nós uma felicidade intensa, desde quando saibamos lidar com tudo que nos ocorre, assimilando desta maneira as chamadas ocorrências infelizes. A amizade é algo tão nobre dentro das nossas conquistas que nós todos temos uma necessidade imensa de sermos amigos de alguém e sentirmos que alguém também tem a mesma forma de nos ver, com reverência, com respeito. Existe uma frase popular que diz assim: mais vale um amigo na praça do que dinheiro no caixa. Agora, depois de tanto tempo, de um ano para cá, eu fui sentir o que realmente é isso. Quando a gente passa por dificuldades financeiras, adversidades acontecem, né? O dinheiro uma hora vai, outra hora vem, essas dificuldades todas pertinentes ao nosso mundo, à nossa economia, aos interesses escusos ou lícitos. Certo é que todos nós podemos passar por grandes dificuldades financeiras. E nós tivemos uma experiência recentemente de viver algo parecido. E como vimos
esta frase ser muito bem percebida em nossas considerações pessoais. Estamos realizando uma série de coisas que estavam programadas para serem feitas, que dependiam de recursos financeiros, e toda a programação não foi interrompida, graças aos amigos. Durante este recesso, mês de janeiro especificamente, nós assistimos a alguns documentários em diversos canais televisivos, e logo no mês de janeiro nos chamou a atenção pelo menos 3 documentários que falavam exatamente da amizade. Eu lembro de um depoimento de um grupo de amigos, já senhores, que eram amigos desde a adolescência. Esse programa foi apresentado pela Band News, em que eles contaram ao repórter que desde a adolescência eles constituíram uma amizade, eles envelheceram, cada um construiu a sua vida, a sua família, mas eles nunca perderam o vínculo de amizade. A ponto de um dizer assim no depoimento que ele estava construindo uma casa, mas o dinheiro estava curto, ele não ia conseguir terminar. Um dos amigos chegou para ele: toca obra, rapaz, que eu garanto. Nunca perguntou quando é que ele precisaria pagar, ou coisa parecida. Ele falou isso emocionado, lembrando de coisas que somente os amigos fazem. Esse é apenas um dos exemplos. Mas o certo é que Jesus, Ele é o exemplo maior de amigo que nós temos. E lembrando de algumas coisas que aconteceram quando ele estava aqui há 2000 anos, ele era criticado até mesmo por alguns apóstolos, quando ele procurava se aproximar de pessoas sem expressão social. Algumas pessoas consideradas, na expressão da época, pessoas de má vida, prostitutas, vadios, pessoas que estavam marginalizadas de alguma forma, socialmente falando, os menos favorecidos, os excluídos dos nossos tempos. E assim, ele tinha uma preferência de procurar essas pessoas. E não foram poucas as vezes que os próprios apóstolos mais famosos, os 12, às vezes se sentiam incomodados quando Jesus se mantinha por muito tempo conversando com pessoas que socialmente são discriminadas, são realmente marginalizadas. Quando ele então disse que ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Inclusive, um dos choques de um dos apóstolos, que foi Judas, foi exatamente esse. Ele imaginou que Jesus, com o seu poder, ele iria formar uma legião de pessoas para tomarem o poder do governo de Roma, tomar todas as riquezas, e assim eles iam usufruir de um benefício de uma vida opulenta, cheia de abundâncias. E foi uma grande decepção quando perceberam que Jesus não queria nada disso. Não era isso que ele veio fazer. Não foi através de conquista de poder temporal que Jesus faltou a sua vinda aqui, a sua estada entre nós. Foi exatamente o contrário. Ele nos mostrou outras riquezas que são eternas. Muitas vezes ele repetia: não ajunteis em celeiros, não queiram aquelas riquezas que as traças vão corroer, ou que a ferrugem também corroerá. Antes busqueis as riquezas dos céus. É lógico que ele estava falando dessas riquezas que nós podemos conquistar através do amor. E sem dúvida alguma, uma das coisas que ficaram mais patentes na maneira de agir de Jesus foi a maneira amiga como ele se colocava. Se tivermos que definir a ação expressiva, social, ativa, comunicativa de Jesus com a sociedade, foi essa. Ele se colocou como amigo. E ao se despedir de nós, ele disse: vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos consolarei. E aprendei comigo, porque eu sou manso, sou humilde de coração. Na canção inicial, nós destacamos ali a música singela da dupla, ex-dupla Sandy Júnior, pelo menos
foi interpretada por eles, tornada conhecida de todos, quando fala da simplicidade. E nós sempre associamos que, para a gente conseguir verdadeiras amizades, como no final da música se procura, os verdadeiros amigos, é preciso que haja simplicidade. Porque a simplicidade, ela é desinteressada, ela é exatamente a humildade, a mansuetude. Muitos de nós, às vezes, nos decepcionamos com supostas amizades, mas não se justificaria decepcionarmos com muitas das nossas amizades, entre aspas, quando elas são pautadas no interesse. Então me interessa ser amigo de tal pessoa, porque eu também vou ter algo em troca. O Evangelho, segundo o Espiritismo, chama de egoístas todas as pessoas que procuram se juntar umas às outras, se perceberem que vão obter algum tipo de vantagem. Mas é importante ser amigo de fulano, de fulana, isso vai me dar status. Eu preciso estar próximo de pessoas influentes, porque isso vai facilitar a minha vida. Tal pessoa importante assim, é amigo, é amiga. Não. Aí nós temos que fazer uma ressalva de que isso não é amizade. Aí é jogo de interesse. Às vezes até há reciprocidades nos interesses imediatos que são já até justificáveis. A vida comum, a vida econômica pedem isso. Mas isso não é amizade. A amizade é quando nós conseguimos gostar de alguém desinteressadamente. Como diria Joana de Angelis, de modo incondicional. Então eu não vou colocar condição para que você seja meu amigo. Não importa que tipo de pessoa seja você. Se é um mau caráter, se é uma pessoa de bom caráter, não importa. Mas aí alguns poderiam dizer, mas não é ruim a gente andar com pessoas de mau caráter? Poderá ser ruim se você adotar aquele mau caratismo para a sua conduta. Mas Paulo de Tarso, ele colocou um equilíbrio muito grande nessa possibilidade de lidarmos com pessoas que possam fazer coisas que não concordamos. Ele resumiu tudo numa frase, dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pronto. Então, se você tem uma tendência infeliz, equivocada, me é lícito, porque eu devo te respeitar na sua escolha, ainda que eu não concorde. Não vou te recriminar, não vou te condenar, embora não me convenha adotar a mesma postura. Seria essa a base da construção da verdadeira amizade. Os verdadeiros amigos, eles nunca condenam uns aos outros. Tanto que alguém pode até matar outro alguém e entrar em grau de consciência, e ela vai procurar exatamente quem? Aquela pessoa que ela considere verdadeira amiga, para dizer, olha, eu fiz tal coisa. Porque sabe que aquela pessoa não vai matar, não vai escandalizar, claro, poderá se chocar, dar bons conselhos, mas será alguém que terá a capacidade de ouvir a história do outro, por mais trágica que seja, sem qualquer condenação, sem que com isso se torne conivente, complacente com aquilo, mas poderá oferecer um ombro amigo. Eu sempre tive uma visão pessoal, desde a adolescência, de que o Espiritismo nos daria esse ambiente. E não estou decepcionado, não, a bem da verdade. Eu sempre esperei isso, que adentrando o movimento espírita, nós iríamos encontrar pessoas dispostas a terem um leque de tolerância e de compreensão umas com as outras, especialmente em relação aos equívocos pessoais. E eu não estou mesmo pessoalmente dando depoimento como espírita, há quase 30 anos, decepcionado, porque na maioria das vezes a gente nota nas pessoas que buscam o estudar a doutrina espírita com profundidade, com reflexão, com respeito, essa tendência de compreensão, de tolerância, de acolhimento. E essa é a postura ideal, é a postura apontada por Jesus. Se pudermos fazer algo para mudar, ajudar aqueles que estiverem em equívoco, poderemos fazer e devemos fazer enquanto seja possível.
mas sem qualquer postura desumana. É lógico que, pelas exceções, o movimento espírita ainda não encontrou a doutrina espírita de forma integral. Há uma certa distância ainda entre a maravilhosa doutrina espírita e o movimento espírita. Mas o importante é observarmos que todo mundo que adentra o movimento espírita tem essa expectativa de que poderá viver um ambiente feliz. Um ambiente neutro, por exemplo. Você pode ser uma pessoa muito rica ou muito pobre do ponto de vista econômico. Você pode ser uma pessoa que optou por essa ou por aquela tendência sexual, ou aquela pessoa que tenha essa ou aquela raça, ou essa ou aquela índole, esse ou aquele partido político, e ainda assim, chegando aqui, todos tentam se ver como irmãos, aplicando o máximo de empenho, uma das grandiosas leis de Deus, também exalada em O Livro dos Espíritos, que é a lei de igualdade. Numa visão muito ampla de que Deus dá oportunidade a todos nós, todos temos as mesmas oportunidades. Então não tem ninguém privilegiado, não tem ninguém que está sendo tratado de maneira diferente pelas leis divinas. Cada um está no lugar que está por conta dos efeitos daquilo que fez de si próprio, atendendo à grandiosa e imutável lei de causa e efeito. Então essa sensação de que a gente pode relaxar no ambiente espírita é muito confortador. É um dos momentos em que o Espiritismo assume aquele papel de consolador coletivo. Aqui mesmo no nosso trabalho de acolhimento fraterno, a gente percebe isso em pessoas que têm dificuldades pessoais enormes e elas se sentem tranquilas e seguras quando adentram a casa espírita, com a certeza de que, pelo menos, nós poderemos ouvi-las sem discriminação, sem condenação. Isto é a construção da verdadeira amizade. Nós estamos caminhando para isso. E a doutrina espírita tem material para nos humanizar a este ponto. Então, para concluir essa breve reflexão sobre a amizade, nós selecionamos uma das reportagens, tem aproximadamente 6 minutos de duração, e nessa reportagem nós vamos ter um material que foi ali observado pelos repórteres da TV Bandeirantes. Logo em seguida nós teremos, como já foi anunciado por Célio, a apresentação do número musical, do encerramento, da música Canção da América, que é uma das mais belas páginas da MPB, falando exatamente desse tema, a amizade. Então vamos refletir um pouco juntos em relação a isso e vamos pedir aos espíritos amigos que nos apoiem, que nos acompanhem, que zelam por nós, que nos compreendem, que nos inspirem a que saiamos daqui para os nossos lares com uma vontade cada vez maior de construirmos verdadeiras amizades, de modo incondicional. Obrigado a todos pela respeitosa atenção e a todo o nosso encontro. Um grande amor, um bom amigo, uma turma divertida. Os médicos dizem que tudo isso faz bem à mente, ao coração e ajuda até a dormir melhor. Em nossa reportagem especial de hoje, você vai ver que, de uma certa forma, a medicina confirma o que o poeta Tom Jobim já disse e cantava. É impossível ser feliz sozinho. Clube do Bolinha. Nós só jogamos conversa fora, que é importantíssimo pra gente. Clube da Luluzinha. Eles se reúnem todas as manhãs numa padaria e todas as tardes neste shopping de São Paulo para um cafezinho. Tamanha assiduidade garante mesa e cadeira cativas. Essa mesa aqui é praticamente cativa nossa. E esse lugar que eu estou sentado é cadeira cativa minha. Todos podem girar nas outras, mas aqui essa é minha. E
elas, 3 vezes por semana, estão aqui, a remexer os quadris, sempre juntas, quase irmãs. Todo mundo conhece, né? A minha mãe, a mami. Se entre as bailarinas a dança do ventre virou uma forma de estender a rede de amizade, entre os setentões, a união é uma terapia. Qual a importância para o senhor de estar convivendo aqui com esses rapazes, esses meninos? Nada, é péssimo. Por quê? Enche o saco, cada um dói aqui, outro dói ali, todo dia com doenças. Que é isso? É isso? Aposentado. Eles garantem, não existe remédio melhor que tirar um sarro das reclamações diárias. Até a TPM entre a mulherada fica mais suave. Eu já trago um chocolate, mas acho que a cara fechada, eu acho que é pra você, dou um chocolatinho. Aí melhor. Demora um pouquinho, mas melhor. Se relacionar pode parecer besteira, mas a melhora na saúde física e mental está diretamente ligada à nossa saúde social. Um hormônio chamado endorfina é a palavra-chave aqui. Porque hoje o teu organismo, ele se protege quando ele tem bastante produção de hormônios que trazem o bem-estar. E um desses, uma dessas substâncias chama-se endorfinas. Quando é que você produz endorfinas? Quando você está em locais ou você vive situações que te promovem um bem-estar muito grande. Os solitários, eles dormem mal. Ele vive, às vezes, assustado, ele vive magoado, a qualidade de vida dele cai sobremaneira, a expectativa de vida também diminui. Os efeitos de uma boa amizade foram recentemente medidos por especialistas americanos, que chegaram à conclusão que uma pessoa solitária tem o sono mais agitado e fica estressada com facilidade. Ter bons amigos é a garantia de ter pelo menos 50% mais de vida longa. Vida longa como a de Dona Lígia e seu Roberto. Ela, na época, 21 anos, passeava com a prima quando ele, com 22, se aproximou. E eles falavam assim, mais ou menos perto do ouvido da gente. Eles faziam assim, moreninha, bonitinha. Tive cantada antiga, hoje mudou tudo, viu? Faz 60 anos. Um genuíno caso de amor à primeira vista. Roberto e Lígia nunca mais se largaram. O segredo deles para viver bem? Paciência. Não brigar. Tanto ele como eu, nós dois, né? Chega num certo ponto da discussão, tem que parar. Companheirismo e diálogo ajudam inclusive a estimular o cérebro. Um dos maiores antídotos para o envelhecimento cerebral é o diálogo. Porque quando você tem uma interlocução com alguém, você não sabe o que o outro vai te dizer. Na hora que o outro te diz algo, você rapidamente tem que absorver, elaborar e devolver. Não é à toa que os casados vivem mais que os solteiros. Mas, independentemente da idade ou do tipo de relacionamento, estar ao lado de pessoas, compreender e ser compreendido, dividir sorrisos e tristezas, ajudam a enfrentar as dificuldades. E é um ajudando o outro, né? E até no skate, no esporte também, a gente procura dar uma força pro outro, para aquele que tem dificuldade ou não. Acho que isso é amizade, né? André, 17 anos, e Tainan, 15. São amigos desde os tempos de fraldas e mamadeiras. Amigo de verdade. Claro, me dá um abraço. O abraço dos amigos reforça uma teoria. É impossível ser feliz sozinho.